Amém. Graça e paz, amados. Tudo bem? Pode se assentar. Como o pastor Wagner já fez a apresentação, eu nasci aqui na Igreja de Cristo, Primeira Igreja de Cristo, há 30 anos atrás. Nasci no Evangelho, porque de idade eu tenho um pouco mais. E é uma satisfação, uma grata satisfação de poder, essa noite, ministrar na vida dos meus irmãos. Vejo algumas pessoas aqui conhecidas, muitas que eu não conheço, né? Depois de quase 20 anos distante aqui da PIC, mas ainda mora no nosso coração muitas pessoas que passaram em nossas vidas, que contribuíram para o meu ministério, para a minha vida, né? Eu quero compartilhar com vocês o texto que está em Números 13, do capítulo 13, do 25 em diante. Números 13, versículo é o 25 em diante, até o final do 25. Amém? Vamos ler. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitavam a terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus próprios olhos. Senhor, eu quero louvar ao Senhor por esta oportunidade, que essa palavra possa ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer para cada um de nós nessa noite, Pai. Eu peço, fala aos nossos corações, queremos ser como servo, como teu servo, que proclama a tua vontade, mas também que ministra em nós o teu querer, Pai. Abençoa este povo em nome de Jesus. Amém? Nós vimos aqui que já passaram 6 meses, mais de 6 meses, já estamos em julho de 2024, e muitos dos projetos que nós fizemos no início do ano já foram esquecidos. Você se lembra de todos eles? Às vezes você escreveu aí, como o pastor Wagner colocou. Nós também temos hábitos de fazer esse projetando e profetizando no ano que está vindo. Então, escrevemos ali muitas coisas na nossa área financeira, o que queremos, na nossa profissão, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, na nossa saúde, no nosso ministério, enfim. Foram várias coisas que vocês e que nós escrevemos naqueles dias de projetando. Projetamos, profetizamos em favor de várias áreas, mas quais os resultados já colhidos até agora? Às vezes não colhemos ainda nenhum daqueles pedidos ou daquelas intenções que colocamos ali naquele dia, né? Mas o que eu quero trazer com esse texto é para que nós possamos entender o nível de mentalidade que nós aplicamos nas promessas de Deus para nossas vidas. Eu creio que quando a gente projeta algo, antes de projetarmos, Deus já colocou no nosso coração isso. Não é uma ideia somente da minha cabeça, mas Deus já projetou isso na minha mente, no meu coração, e por isso eu escrevo e desejo aquilo.
A palavra de Deus nos mostra lá em Romanos 12 que toda mudança começa na mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É assim que o texto está dizendo. Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, primeiro nós temos que ser transformados no nosso pensamento, na nossa mentalidade, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós fazemos um projeto diante do Senhor, escrevemos lá, este ano eu quero melhorar salarialmente, uma hipótese. Nós colocamos com a intenção de fazer algumas coisas que vai nos levar a esse resultado. A gente vai projetar porque cremos que é possível, lógico, mas que também nós teremos que fazer algo para alcançar aquilo. As coisas não são automáticas. Eu sirvo a Deus, então Deus vai me abençoar automaticamente porque eu sirvo. Não é bem assim. Há coisas que nós precisamos conquistar. A terra já havia sido prometida, nós vemos aqui, a terra já tinha sido prometida para Moisés e para aquele povo. E Moisés mandou o povo, aqueles 12 espias irem naquela terra para ver, de fato, que terra é essa que Deus prometeu para nós. Que terra maravilhosa seria essa? E aí eles chegam lá e constatam que, de fato, a terra é muito boa, mana leite e mel, o fruto é muito bom, tudo muito excelente. Mas aí vem a questão. Você fez um projeto colocado por Deus no seu coração, mas algumas circunstâncias fizeram você desistir. Fizeram com que o projeto inicial que tinha colocado, que era a ideia de Deus para a sua vida, você esqueceu. Porque aquela terra, ela estava prometida para aquele povo, mas o povo precisava entrar nela. O povo precisava conquistar aquela terra. A promessa de Deus para a sua vida, ela já existe, mas você precisa conquistar. E dentro dessa ideia, que tudo começa nos nossos pensamentos, os nossos pensamentos vão gerar sentimentos, os nossos sentimentos geram decisões, essas decisões vão gerar ações e, por conseguinte, as ações vão gerar realizações. Se eu quero realizar algo, eu preciso mudar a minha mentalidade. A palavra de Deus em Provérbios 23, 7 vai dizer, porque como imagina em sua alma, assim ele é. O homem, como ele imagina, ele é. No texto que nós lemos, nós vemos que o povo tinha uma terra garantida por Deus que era deles. Deus estava com eles. Mas agora chega o momento de eles entrarem na terra, tomarem posse daquela bênção que era aquela terra, mas eles temem. Eles começam a criar uma série de argumentos. Eles começam a dizer, não, mas lá é habitada por gigantes, lá ao redor dela tem os nossos inimigos, os amorreus, os jebuseus, são povos que estão ao redor. Se nós entrarmos ali, nós podemos ser massacrados por aquele povo. Pense um pouco sobre isso. Alguém achar que você não pode realizar as coisas, que você é incapaz de realizar, que você é um fracassado, que você é derrotado, isso pode até ser normal, mas quando você começa a se achar isso não pode ser normal. Porque eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida, e a palavra dele tem que ser a última na minha vida. Se Deus já disse que eu sou mais do que vencedor, e eu vejo aqui que o ministério é ministério mais que vencedor, é porque existe uma palavra profética direcionada a cada um de nós nessa noite. Que nós somos mais que vencedor. Então, se as circunstâncias do mundo vai apontar um caminho diferente, não é pelas circunstâncias que nós caminhamos. Os milagres acontecem em desafio ao que o mundo está dizendo. Uma pessoa está doente, muito enferma, os médicos chegam lá e falam, olha, de fato a medicina não pode fazer mais nada, o tempo que poderia resolver algo, mas está muito, muito difícil aqui, então não tem mais jeito. Mas a gente vê milagres realizados nessas áreas. Nós vemos pessoas que eram desenganadas e passam a sair do hospital com plena vida. Nós vemos pessoas que estavam desesperançadas e saem dali com esperanças. Deus escolhe os improváveis para fazer algo. Gideão era um improvável diante da sua nação. Ele era da menor família e dentro da família era um dos menores, mas Deus chamou ele para vencer. Assim também nós temos que ter essa mentalidade. Não podemos pensar como o povo que estava ali naquela situação, como o povo pensava acerca de si.
Essa mentalidade, e o pastor Silmar Coelho chama de mentalidade de gafanhoto, essa mentalidade não podemos ter. Os nossos olhos víamos como se fôssemos gafanhoto, diz o texto. Achando que não tem mais jeito quando Deus diz que tem jeito. Achando que somos o derrotado quando Deus já nos deu vitória. Você jamais vai chegar a um lugar onde a sua mente, onde o seu pensamento não chegar primeiro. Todos os níveis de conquistas que eu tive na minha vida foi porque um dia eu projetei chegar lá. Se você colocou lá no início do ano, eu quero fazer uma faculdade, é um projeto. Você primeiro tem que chegar lá com a sua mente. E depois as realizações vão chegando. Eu estava lendo, estudando um pouco, e uma pessoa drogada, o nível de foco dela, o nível de pensamento dela, só vai até a próxima dose que ela vai se drogar. Ela tem o nível de realização somente até o próximo momento que ela volta a se drogar. Aqueles que estão lá nas cracolândias da vida, é assim que eles pensam. Eles fumam ali o crack, mas daqui a pouco o crack acaba o efeito, eles só pensam até a próxima dose, até a próxima pedra que eles vão fumar. A mentalidade deles está encurtada por causa das drogas. Já um aluno que iniciou esse semestre o curso de medicina, por exemplo, ele está focado para daqui 8 anos. Porque ele vai fazer 6 anos de faculdade e vai ter que fazer pelo menos 2 anos de residência, dependendo da especialidade que ele quer. A diferença daquele drogado e do aluno, da pessoa que entrou no curso de medicina hoje, é o foco. Aonde nós estamos focando? Até onde vai a minha capacidade de alcançar aquilo que Deus planejou para mim? A geração de Moisés ali, aquela primeira geração, ficaram 40 anos porque eles não acreditaram que Deus poderia fazer com que eles entrassem. Passaram-se uma geração, 40 anos, para que somente Josué e Calebe entrassem naquela terra. Morreu toda aquela geração, todo aquele povo que inicialmente ouviram as promessas de Deus, que a terra estava pronta, eles não entraram, porque não creram que o projeto de Deus que tinha para a vida deles poderia ser conquistado. Temeram os gigantes. Talvez no seu projeto, muitos gigantes surgiram ou ainda vão surgir. Mas a gente tem que acreditar que se Deus fez a promessa, Ele vai nos dar. Tudo que nós almejamos, ele começa com a minha decisão de alcançar. Quando eu decido alcançar, Deus vai prover os meios para que eu alcance. A oração do Pai Nosso, em um momento lá, vai falar assim: assim na terra como no céu. Existe já uma realidade no céu acerca de cada um de nós. E nós temos que trazer essa realidade, manifestar essa realidade em nossas vidas. Está lá escrito, mas você tem que manifestar isso aqui na terra. Deus, Ele nos dá sonho, como eu falei, Ele coloca nos nossos corações o desejo, mas cabe a nós buscar cada uma dessas conquistas. Deus não nos fez para a derrota, mas Ele também não interfere no nosso arbítrio de não querer a vitória. Você entende isso? Deus quer que você seja vitorioso, mas Ele te dá a liberdade para você decidir se vai agir com vitória, agir em rumo a essa vitória. Ele não vai interferir na sua letargia de se permanecer quieto, em fazer nada, achando que isso vai trazer bênção. No final das contas, eu acredito que a única decisão é sua. Você que tem que tomar essa decisão. Eu não posso decidir por você. Eu posso inspirar você, eu posso orientar você em alguma demanda que você tenha dificuldade, orientar no sentido de que facilite o seu caminhar, mas eu não posso caminhar por você, eu não posso ir lá fazer por você. Ninguém pode interferir. Ninguém pode interferir. Durante 430 anos, aquele povo viveu como escravos lá no Egito. 430 anos. Isso são mais de 10 gerações. Avô, bisavô, trilhavô. E quantos avô aí para trás vocês podem imaginar? São 10 gerações. Eles viveram como escravos.
Agora aquela geração vivente ali, está ali naquela condição, mas eles não entenderam, eles não sabem viver senão ser como escravo. Eles pensam como escravos, eles agem como escravos, porque eles foram moldados em 430 anos a viver assim. E ser escravos é mais fácil do que ser livre. Porque o escravo, ele não precisa pensar, ele não precisa tomar decisão, ele só obedece. O dono dele fala, olha, faz isso, ele vai lá e faz. Já o homem livre, ele tem que pensar, ele tem que tomar decisão, ele tem que agir, e nem sempre isso é fácil. Nem sempre tomar decisão é fácil. Nem sempre agir é fácil. Nós queremos, às vezes, as coisas muito automatizadas, automático. Não, vai acontecer. Que momento vai acontecer se eu não fizer nada? Você plantar arroz e esperar colher feijão, será que vai acontecer isso? Você está plantando hoje alguma semente, para daqui a alguns anos você colher essa semente. Mas o que você está plantando? O fruto nosso hoje é resultado de sementes que eu plantei no passado. Então eu preciso crer, eu preciso mudar, eu preciso fazer mudanças para que a minha vida mude. Eu preciso pedir a Deus, mude a minha mentalidade. Aplique Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ore pedindo a Deus essa transformação, porque eu quero, Senhor, experimentar essa boa vontade do Senhor. Eu quero experimentar essa promessa que o Senhor colocou no meu coração, lá no início do ano, em escrever que eu iria entrar na faculdade. Mas eu preciso fazer a minha parte. Você que tem que tomar a decisão, e isso é para hoje. Ou melhor, era lá para o dia 1º de janeiro. Para que hoje você pudesse estar conquistando algumas coisas. As nossas conquistas, ela passa por muita luta em muitos momentos. Parece difícil no começo, mas eu não posso desistir. Eu sou concursado e teve uma época da minha juventude que eu comecei a estudar para concurso e fiz vários concursos e eu estudava e eu fiz um cursinho uma vez e uma professora falou o seguinte, olha, concurso público é até passar. Isso ficou na minha cabeça, é até passar. Aí eu fiz uma vez, não passei, fiz outra vez, começava a passar, tirar umas notas que aprovava, mas não classificava dentro do número de vagas. Aí daqui a pouco eu comecei a passar e classificar. Eu passei em 4 concursos e desses 4 eu estou num hoje. Eu já fui bombeiro militar há mais de 27 anos atrás, aí saí do bombeiro, entrei nesse órgão que eu estou hoje. Então, isso não é porque, mas é porque você talvez tem condição melhor de aprendizagem. Não é isso, irmãos. É foco e determinação em chegar onde você quer. Ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesmo. Eu queria poder entrar na cabeça de cada um e fazer por você, mas eu não posso fazer isso. O que eu posso é inspirá-los. Existe um modelo, existe uma forma, existe um princípio a ser seguido. Porque decisões são como chaves. Elas abrem ou fecham portas. A decisão que eu tomo, ela vai abrir ou vai fechar portas na minha vida. As decisões que estamos tomando hoje, ela vai afetar diretamente o nosso futuro. A decisão de casar, eu tomei a decisão de casar há 32 anos atrás. Então, eu estabeleci um futuro por causa dessa decisão que eu tomei de casar há 32 anos atrás. Eu tomei uma decisão há 30 anos atrás de aceitar o Jesus. E por causa disso, essa decisão reflete até na eternidade. Até na eternidade as nossas decisões vão refletir. Se eu não tivesse decidido por Jesus há 30 anos atrás, onde eu estaria hoje? Provavelmente não estaria aqui ministrando a vocês. Provavelmente não estaria aonde eu estou hoje, ministerialmente, ou até mesmo profissionalmente. Eu não sei se eu estaria casado há 32 anos se eu não tivesse aceitado Jesus. Porque nos meus primeiros 2 anos de casado, por quase 2 vezes nós nos separamos. Por causa de 2 vezes, quase 2 vezes. Aí eu me converti, já tinha 2 anos e pouco de casado, e de lá para cá, nunca mais eu pensei nessa questão de separação. Mas nos 2 primeiros anos, sem Deus na minha vida, sem o referencial do que é casamento, eu quase me separava.
Mas a minha decisão de aceitar Jesus mudou o meu casamento, mudou a minha eternidade, mudou a vida dos meus filhos, mudou gerações que ainda chegarão. Hoje eu tenho um neto de 9 meses, e eu sei que a minha decisão de 30 anos atrás interfere hoje diretamente na vida do Josué. Então, a sua decisão vai gerar um futuro. Para onde as suas decisões estão te levando? Essa é a pergunta. As decisões que eu estou tomando hoje, para onde elas vão me levar? Mesmo quando eu sou omisso nas minhas decisões, de alguma forma, isso está gerando um fruto. Ah, não vou fazer nada, não. Esse não fazer nada gera um fruto lá na frente. Eu preciso tomar atitude. Eu preciso reativar decisões que talvez eu tomei lá no início do ano, um projeto que eu fiz. Eu preciso me posicionar. Precisamos nos posicionar diante disso. Decisões decidem destino. Quando eu decido algo, vai definir o meu destino. Em Daniel, capítulo 1, lá no início, versículo 8, vai dizer o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez, o texto diz que Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Quando eu decido algo, Deus faz. Quando eu avanço em direção a um projeto, Deus vai abrindo o caminho. Mesmo que o mar esteja fechado, tem uma música que fala, ainda que o mar esteja fechado, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Há uma promessa, eu preciso avançar. Fé é você colocar o pé e Deus vai colocar o chão. Isso é ter fé. Não adianta, mas Deus pode fazer, pode, mas Ele não faz na vida de todo mundo. Ah, mas como assim não faz na vida de todo mundo? Ele faz naqueles que tomam decisões em direção a esse projeto. Não adianta eu dizer que tenho fé, mas na hora de ver as coisas acontecer, como foi o caso do povo, eles não entraram na terra, porque estava ali a promessa, estava ali o projeto, estava ali o que estava estabelecido por Deus, mas eles não entraram. A mudança na vida acontece quando os hábitos mudam. A primeira coisa que nós temos que entender é a nossa mudança nos nossos hábitos. Há um ano atrás, eu decidi entrar num projeto de caminhar, e tinha um projeto lá na igreja há alguns anos, e a gente retomou isso, algumas pessoas, de caminhar 100 quilômetros por mês. Do dia 1º ao dia 30, você faz no aplicativo, entra lá e vai caminhando, 100 quilômetros por mês. Tem um ano que todo mês eu consigo fazer os 100 km. O pastor Wagner começou agora, já fez 100? Ainda não, mas vai chegar lá. Está indo. Quando eu comecei a fazer esse projeto, só para vocês terem uma ideia, eu caminhava 3 quilômetros por dia, às vezes 4, para poder chegar. Não, eu tenho que caminhar pelo menos 3 ou 4 quilômetros por dia, para em um mês eu conseguir fazer os 100 km. Hoje, irmãos, eu corro 10 quilômetros por dia, quando eu vou fazer meus treinos, pelo menos 10 vezes por mês eu faço esse treino de 10 quilômetros. Mas eu não comecei caminhando 10 quilômetros. Eu comecei caminhando 2, 3, quando muito 4, aí fui aumentando, comecei depois com 5, 6. Aí um dia eu cheguei e comecei e caminhei 10. Eu caminhei 10 e falei, cara, é possível eu correr 10. Agora eu corro 10, eu não só caminho 10, eu corro 10. Então, isso não acontece de repente. Acontece a partir de uma determinação. O pastor Ibe, ele é pastor da igreja... Não vou lembrar. Enfim, ele, com 54 anos, ele foi fazer uma consulta médica, e o médico falou, olha, o seu estado, você está muito sedentário, você tem que cuidar da sua saúde, senão você vai ter problemas maiores lá na frente. E ele tomou uma decisão. Hoje, o pastor Ibe, ele é triatleta, ele corre, nada, ele faz triatlo, corre, nada e pedala. Ele decidiu, motivado por uma necessidade que a saúde dele tinha, de fazer algo. E ele começou, aos poucos, caminhando, aí depois passou a pedalar também, e aí ele faz provas de competição, triatleta,
corre, nada e pedala na mesma prova, irmão. Isso é muito exaustivo. Você fazer uma prova de quase 2, 3 horas entre correr, nadar e pedalar. Então, um homem que saiu da condição de sedentário, com risco de saúde, mas ele tomou uma decisão. Por causa da saúde dele, ele começou a treinar. E hoje ele tem uma saúde melhor, hoje ele tem um condicionamento bom, por causa da decisão. Como foi dito, as decisões iniciam em nossos pensamentos. Não podemos ter a mentalidade qual o povo que nós lemos aí no texto. Uma mentalidade que me faz ver tudo como muito difícil. Irmãos, se é difícil para você, é também difícil para mim. Ah, mas é porque... Não tem porquê para ele é mais fácil. É difícil também. Mas a diferença é que existe uma determinação em se conquistar algo, enquanto outros, às vezes, não têm essa determinação. Precisamos ter uma determinação. Algumas coisas que acontecem com as pessoas que têm uma mentalidade, essa mentalidade que o pastor Simar Coelho chama de mentalidade de gafanhoto. Quem tem essa mentalidade enxerga os problemas maiores do que eles são. Você sabia que 90% daquilo que nós pensamos que são problemas não são problemas? Somente 10% é que são. Mas a gente foca nos 90% que não são problemas, em vez de buscar resolver os 10% que de fato são problemas. Seu gigante é muito menor do que você pensa. Às vezes estamos pintando um gigante muito grande que não é tão grande assim. E mesmo que fosse, nós temos um Deus que é maior do que os gigantes. Mesmo que o gigante fosse esses 90%, nós temos que crer que nós temos um Deus que é maior do que ele. Outra coisa que acontece com quem tem mentalidade de gafanhoto, perde o poder de reação. A diferença de um homem para o outro é o seu poder de reação diante das dificuldades. Um cai, mas levanta. O outro permanece caído. Cair todos nós podemos. Caímos porque fizemos um negócio errado, ou perdi dinheiro nesse negócio. Mas não permanecemos caídos, temos que levantar. Não podemos perder o foco, não podemos perder o poder de reação. Tem gigante, mas nós vamos para cima. É difícil, mas eu vou fazer. Tudo é possível, irmão. Tudo é possível ao que crê. E a nossa fé, a nossa crença, a nossa verdade não está porque o homem diz que é possível, porque Deus já disse que é possível. O pensamento produz uma energia. Nós, quando pensamos, nós estamos produzindo energia no nosso corpo. Ninguém pensa em doença. Por que ninguém pensa em doença? Porque acreditamos que ficar pensando muito em doença, podemos acabar ficando doente. Então, a gente não pensa em doença. A gente pensa e quer que o nosso corpo reaja às coisas boas. Então, a única coisa em que nós podemos e que nós somos responsáveis são os nossos pensamentos. O diabo não conhece seu pensamento. Eu não sei o que você está pensando. Somente Deus e você sabe como está o seu pensamento. Se você sabe que nem o diabo pode interferir, direcione esse pensamento para as coisas boas. O diabo não vai interferir no seu pensamento, irmãos. Você é o único responsável pelas suas emoções. Se você mudar os seus pensamentos, você vai mudar os resultados. As nossas conquistas, ela parte por um pensamento inicial. Os grandes inventores, eles tiveram a ideia. Thomas Edison teve a ideia de criar a energia elétrica. Ele pensou primeiro. E ele tentou. Diz que tentou muitas vezes, mas ele não desistiu até que descobriu o princípio da energia elétrica e fez a lâmpada. E assim também nós temos que entender. O fracasso não quer dizer que não vai dar certo nunca. É só uma forma de não fazer daquela forma. Isso é o fracasso. O pensamento ele vai nos direcionar a uma conquista, mas eu preciso saber que, para chegar a essa conquista, pode ser que eu vou passar por algumas dificuldades, mas eu não posso desistir. Pessoas que têm pensamento, mentalidade de gafanhoto, elas pensam que a tragédia é maior. Sabe aquela pessoa que sofreu um fracasso em alguma área da sua vida, ele acha que nunca mais vai ter sucesso nessa área. E não é assim, não é porque você perdeu uma batalha hoje que toda a guerra está perdida. Não tem ninguém que vai impedir que Deus cumpra a promessa que Ele fez. Se Deus fez uma promessa, nós temos que crer mais do que qualquer um naquela promessa. Você imagina
O tanto de pessoas que foram desacreditadas pelos mais próximos, não, isso não vai dar certo. Mas eles insistiram e deram certo. Não, isso não é para você, não. Mas ele insistiu e viu que era para ele. O homem, uma frase de Nelson Rodrigues diz que o homem acredita mais nos seus erros do que nas suas verdades. Nós acreditamos mais nos nossos fracassos do que nas nossas possíveis vitórias. Isso é terrível. Essa mentalidade de fracasso, essa mentalidade de vitimismo, que é tudo muito difícil. Tem gente, porque no passado algo deu errado, necessariamente as coisas continuarão dando errado. Pensam, que necessariamente as coisas continuarão dando errado. Você pode vencer hoje, ainda que algo tenha dado errado no passado. Não é porque deu errado no passado que nunca vai dar certo. Perder o seu destino. Quem tem mentalidade de gafanhoto, perde o seu destino. Perde o sonho, perde o objetivo, perde a esperança, quer voltar atrás, quer voltar para o Egito, não tem jeito, começa a se acomodar, começa a não acreditar mais em nada e nem em si, só pessimismo, só mediocridade. Ele pensa que tudo vai dar errado. E para onde nós estamos indo com os nossos pensamentos? Um homem sem destino não chega a lugar nenhum. Um homem sem destino, qualquer lugar que ele chegar está bom. O inimigo do excelente é o bom, sabe? O bom, mas aí você nunca chegou ao excelente porque se conforma ou se conforta no que somente é bom. E Deus quer muito mais do que isso para você. E para concluir o nosso período aqui, Deus, ele abriu o mar, mas o povo do Egito esqueceu. Eles estavam diante de circunstâncias difíceis e esqueceram de tudo que Deus já tinha feito. Não podemos agir como o povo de Israel. Deus deu maná, mas eles esqueceram. Deus supriu as necessidades, mas eles se esquecem que supriram. Porque eles só pensam no que está acontecendo agora e se esquecem do que aconteceu no passado. Talvez você também é fruto disso, coisas que aconteceram no passado e que você viu que foi a mão de Deus, mas parece que hoje você se esqueceu disso. Esqueceu que Deus pode repetir de novo. Quando Ele fez lá no passado, Ele pode continuar fazendo. Em Salmo 103, 2, pense sobre isso. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O salmista está falando o seguinte: olha, alma, eu posso estar hoje ruim, mas eu não esqueço dos benefícios que o Senhor me fez. E isso me faz bendizer ao Senhor. Isso me faz glorificar o nome do Senhor. Mesmo que eu não esteja bem hoje, isso não impede de eu louvar a Deus, porque eu sei o que Ele fez na minha vida no passado. A pastora Joyce Meyer ensina no seu livro Campo de Batalha da Mente que superar pensamentos negativos que vêm contra a sua mente traz liberdade e paz. Quando eu supero esses pensamentos negativos, eu consigo ultrapassar essa barreira que me impede de avançar. Hoje nós temos uma mente que pode ser dirigida pela palavra de Deus, pode ser dirigida pelo próprio Espírito de Deus, para que nós possamos fazer melhor, para que nós possamos tomar decisões melhores, para que nós possamos ter melhores destinos. Nós temos tudo em nossas mãos e nós ficamos presos a alguns fracassos que nos acontecem. Lembre-se, o passado, ele existiu e você foi abençoado lá. Deus continua sendo fiel. Ele é fiel hoje, foi fiel no passado e vai ser fiel amanhã e eternamente. Deus te guardou ontem, Deus nos fez chegar até aqui, Deus nos sustentou, Deus nos levantou, Deus tem nos consolado, Deus nos trouxe até aqui. Então a mão dele não está encolhida para que não possa nos abençoar. Ele ainda continua agindo. O problema não está na palavra de Deus, o problema não está nas promessas de Deus, o problema está em mim, que perco a fé quando as coisas parecem estar difíceis. Se Deus fez no passado, Ele vai fazer hoje. Se você projetou lá no início do ano de 2024, lá na semana que vocês fizeram aqui o projeto da campanha de projetar, Deus pode fazer cada um daqueles projetos ainda hoje. Ainda hoje Ele pode realizar. Será que Deus não pode fazer novamente?
Será que Deus fez lá no passado, não vai fazer hoje? Nós precisamos entender, Deus, Ele é o mesmo, Ele não muda. As suas decisões a nosso respeito, os seus pensamentos ao nosso respeito, são pensamentos elevados, são pensamentos de bênção, são pensamentos que nos levam a lugares de bênção e de conquista. Você não é um gafanhoto. Você é um ser onde Deus manifesta o seu poder. E isso parte de mim acreditar. Tudo isso que eu falei, não adianta se você não colocar em prática, se você não entender essa mensagem. Eu falo isso é porque eu vivo isso. Tudo que eu não conquistei foi porque eu não dei a devida atenção e devido foco para aquilo. Mas eu conquistei muitas coisas porque eu entendi isso. Eu entendi que não era por causa de mim, não era por causa da minha capacidade, mas porque Deus é que estava nisso. Deus está nos nossos projetos. Os nossos projetos aliançados e alicerçados, alinhados com Deus, eles vão se realizar. Aquela geração não viu a terra prometida, mas a promessa de Deus não parou porque eles não quiseram. A outra geração viu. A outra geração viu. Tem coisas que Deus prometeu para você. Talvez você não veja porque você não creu, mas a geração que vai vir aí vai ver. Vai ver uma igreja estabelecida, vai ver o seu evangelho sendo pregado, vai ver porque isso não depende de mim, depende daquele que fez a promessa. E ele não muda. Eu lembro uma vez, de vez em quando eu conto isso, eu estava aqui na igreja, nos primeiros meses de convertido, Deus colocou firme, fortemente no meu coração em fazer um evangelismo ali na quadra, pelas quadras ali da 2, 3 do leste. Eu tinha isso assim, muito forte, mas eu pensava, poxa, eu sou tão novo aqui na igreja, eu acho que isso não é de Deus, não é que não é de Deus, eu acho que isso não é para mim. Deus plantou isso no meu coração, irmãos, e eu não fiz. 2, 3 meses depois, Deus levantou um irmão aqui na igreja, o Célio, na época, né, o irmão Célio, ele projetou, Deus colocou isso no coração dele também, e eles fizemos, né, no caso, na ocasião, esse evangelismo ali na 3. Algo que Deus já tinha colocado no meu coração e eu, covardemente, não aceitei, mas outro veio e fez. A obra de Deus não vai deixar de ser feita porque você não fez. Deus vai levantar outros. Ele está dando oportunidade para que sejamos nós esse canal. É assim que acontece. Os projetos de Deus não vão parar porque pessoas não querem, porque Ele vai levantar outro e vai fazer. Se eu estou tendo a oportunidade de fazer isso, pela graça e misericórdia de Deus, Ele está me dando essa oportunidade, eu não posso abrir mão disso. Agora, acreditar que não vai ser realizado porque eu não fiz, isso é um engano, porque vai ser realizado. Conta os estudiosos, os teólogos, que Abraão, quando foi chamado para ir para a terra, ele diz os estudiosos que antes disso o pai dele já havia sido chamado. Mas o pai dele parou no meio do caminho e não deu continuidade. Mas por isso parou-se o projeto de Deus? Não. Deus foi lá e chamou Abraão. Hoje nós poderíamos ser chamados com a fé de Terã, mas não, hoje é a fé de Abraão, porque Abraão teve fé e continuou. Terá, que era o pai dele, não continuou. Então, o projeto de Deus, ele não vai parar. E o projeto de Deus para a sua vida, ele só vai se adormecer se você quiser que ele se adormeça. Amém? Quero orar com você, você pode se colocar de pé? Deus, eu quero te louvar, Pai, por esta noite, quero te louvar por esta palavra, que o Senhor venha nos dar o devido entendimento, Pai, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas neste tempo, Pai. Há um projeto estabelecido, há um projeto que foi plantado no coração de cada um dos meus irmãos, lá no início do ano, no início de janeiro, Pai. Muitas coisas foram projetadas, muitos alvos foram determinados, mas por causa de algumas circunstâncias nós desistimos, Pai.
que possamos agora, Pai, possamos neste tempo reativar esses pensamentos, reativar, Pai, esse propósito, reativar todos esses sonhos para que a gente de fato venha conquistar, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nenhum desses projetos sejam perdidos, mas que eles possam voltar para a sua casa, reler esses projetos, crendo que o Senhor o colocou e o Senhor deu a promessa e que o Senhor pode fazer, Pai. Que a graça do Senhor, Pai, seja com eles, para que eles possam enfrentar os desafios e possam vencer cada um deles, Pai. Sabemos que há coisas, há projetos estabelecidos no reino espiritual. Nós queremos a existência desses projetos para as nossas vidas, Pai. Eu peço ao Senhor que conceda esse entendimento, que conceda uma mente renovada, que conceda mudanças dos seus hábitos para que a rotina seja de mudança e produza resultados maravilhosos na vida de cada um, Pai. Eu oro e creio em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nosso Deus?